Olá pessoal, tudo bom? Que Deus esteja com todos vocês, a paz esteja convosco nesse finalzinho da tarde. Eu quero. Deus tocou no meu coração para gravar uma série de vídeos falando sobre reeducação. A gente até começou a falar sobre reeducação, mas eu quero trabalhar um material que se encontra no nosso livro A Beleza de Deus no Caos. E eu vou dividir ele em 3 vídeos, né? Hoje a gente vai falar sobre lapidação, como é que acontece esse processo de lapidação. Depois, no segundo vídeo, a gente vai falar sobre o sofrimento, sobre pressão. Então, porque quando você sai do processo de libertação, geralmente você pode ter esses contra-ataques, né? Hoje o Senhor me direcionou a fazer uma oração porque as pessoas, principalmente as pessoas que estão nos grupos internos, que muitas delas estavam sofrendo ataques na mente, e algumas delas que estão no grupo estão passando por um processo de libertação, outros já terminaram, mas não conseguiram terminar o processo de reeducação. Então, com esse vídeo eu quero deixar essa mensagem para o coração de vocês, e esse conteúdo está no nosso livro A Beleza de Deus no Caos, tá? Mas eu quero consagrar esse vídeo ao Senhor com um versículo que se encontra no livro de Salmos, versículo 30, capítulo 30, versículo 5, que diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Em outras versões fala, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Então, existem esses momentos de sofrimento na nossa vida, esses momentos que você vai passar por um centro de pressão, como se você estivesse entrando num redemoinho de problemas. E geralmente quem passa por um processo de libertação, ele vai enfrentar essa pressão. Então a gente ajuda nessa terceira fase da libertação, que a gente denomina de reeducação comportamental, é onde você vai tentar destruir esses vícios, né? A gente tenta ajudar essas pessoas a tentar sair desse turbilhão, né? Tentar ajudá-la a destruir esses paradigmas, sofismas mentais, sistemas de crenças dominantes, tá bom? Então hoje eu quero falar sobre esse assunto que eu reputo de grande importância, principalmente para quem está num momento difícil, passando por um momento difícil, né? Então, como eu falei, a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva da beleza de Deus no caos. Esse termo o Senhor me deu porque geralmente quando você procura o Ministério de Libertação, as pessoas estão vivendo um caos literalmente, seja um caos na família, um caos na sua vida emocional, na sua vida conjugal. Ela não procura um Ministério de Libertação por pura curiosidade, geralmente é porque é indicada por alguém e de alguma forma ela conhece o trabalho e ela sabe que, eu digo que o Ministério de Libertação é a última ratio, ou seja, você procura só no último momento, porque uma vez que você entra para fazer libertação, você não pode mais voltar atrás, você não pode mais regredir, é daqui para frente, é se reeducar para ter um relacionamento melhor com Deus. Você não pode voltar, não pode mais perder terreno, porque a gente, na libertação, a gente briga para reconquistar os terrenos que foi perdido para Satanás. Então, você não pode regredir, porque se você regride, a situação fica cada vez mais complicada, né? Então, eu quero trabalhar nessa perspectiva, tá bom? Com vocês. Então vamos lá. Esse é o versículo de abertura, né? Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Isso aí é outra versão. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Eu também quero ler um versículo que se encontra em 2 Coríntios com vocês, 4, do 7 a 12, que fala assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também
esteja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Engraçado que no versículo 10 fala assim: trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus. Não é engraçado esse versículo? Deveria ser: trazemos em nosso corpo a alegria, a vida, mas é o morrer, né? Então essa questão de que sofrimento, que a tua vida vai ser uma vida sem sofrimento, não é uma proposta de Deus. Na verdade é uma proposta do diabo. O Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas ele fala: sede fortes, porque ele venceu o mundo. Significa que você pode vencer esse problema. Não há promessa na palavra de Deus de que a sua vida vai ser uma vida de felicidades. Ao contrário, a promessa de que todos vão sofrer. Você sabe, a Bíblia fala também que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado. Como é que pode o Filho de Deus ser aperfeiçoado? Você sabe em que Jesus foi aperfeiçoado? Já parou para pensar sobre isso? Jesus foi aperfeiçoado em alguma coisa? Será que isso procede? Está na palavra de Deus. Olha, Jesus só foi aperfeiçoado em uma coisa: no sofrimento. Jesus não sabia o que era sofrimento. Deus, ele teve apenas um filho sem pecado. Mas Deus não teve nenhum filho que não tenha sofrido. Coloque isso na tua mente. Eu vou repetir para você entender. Deus teve apenas um filho, que é Jesus Cristo, que não teve pecado. Mas Deus não teve nenhum filho que não tenha sofrido. Então, o sofrimento é universal. Todos nós vamos passar pelo sofrimento. Agora, a questão é: o que eu vou fazer com esse sofrimento? O que eu vou fazer quando chegar a pressão? Quando chegar o refinamento de Deus na minha vida? Quando Deus pedir que eu seja santo? Quando Deus pedir que eu mate a minha carne e obedeça ao Senhor? O que eu vou fazer? E muitas vezes, quando eu não quero obedecer, eu me rebelo. O que acontece? Começa a vir as pressões. Porque a Bíblia fala que Deus corrige o filho a quem ele ama. Se você está sendo corrigido por Deus, se você está sendo refinado por Deus, fique feliz, porque significa que você é filho de Deus. E eu quero trabalhar com algumas analogias que a gente trabalha no livro sobre essa pressão, centro de pressão. Primeiro, que você vai a tua vida inteira como cristão passar por pressões. O crente que não passa por pressão tem alguma coisa errada na vida dele. Se ele não sofrer perseguição, porque ele está improdutivo. Porque a pessoa que produz, ela é muito perseguida. E perseguição significa mudança. Tem um ditado muito comum e muito popular que diz que ninguém joga pedra numa árvore que não dá fruto. Não é verdade? Se você está tudo amarradinho na tua vida, Satanás não está fazendo nada para te destruir, ninguém se levanta contra o teu ministério, ninguém te persegue, ninguém te acusa, porque então você está fora do centro da vontade de Deus. Tem alguma coisa errada na tua vida. Se está tudo amarradinho, se está tudo certinho, você não tem uma enfermidade, você não tem uma dor de cabeça, você não tem um estresse, meu irmão, você tem que rever, porque isso não é promessa. Porque alguma coisa você está meio que enferrujado. Você precisa se envolver na grande comissão. Esse slide está mostrando para vocês sobre o centro de pressão. O centro de pressão é uma palavra que significa força, que é exercida sobre alguma coisa. Pode também indicar ato de comprimir ou pressionar. É sobre isso que eu quero te falar. Deus, ele vai chegar no momento que ele vai te pressionar, ele vai te comprimir para que você deixe o pecado, para que você cresça, para que você saia dessa estagnação que está a tua vida. Então, entendendo, aqui na Terra, ela também tem um centro de pressão. É o lugar onde acontece mais a quintura, a pressão, o calor. Você vai ter a crosta terrestre, você vai ter a formação dos diamantes, que eu quero falar, que fica bem, e o manto. É o centro de pressão. E isso que eu quero tratar um pouquinho com vocês. E eu quero falar sobre o diamante. É uma das pedras, é a pedra, digamos assim, mais valiosa, né? Existem outros metais, mas o diamante, ele ainda vai ter o seu apogeu, ainda vai ter o seu lugar, sempre será. Uma pedra muito difícil de ser encontrada, você não encontra o diamante no meio da rua, no meio das pedras. A formação dessa pedra é uma formação dura, uma formação bruta.
Ela é formada no centro da pressão da Terra. Os diamantes são formados sob enorme pressão e temperatura, aproximadamente 160 quilômetros da superfície, em rochas chamadas peridótitos. Você está vendo, ó, formação de diamante bem lá no centro da pressão. Nessa região do manto, a temperatura é de aproximadamente 1050 graus centígrados. Já pensaste um negócio desse? Já pensou isso? Você acha que uma pedra preciosa você encontra em qualquer lugar? Para ela ter muito valor? A dificuldade para se extrair essa pedra não é fácil. Você precisa de um grande investimento financeiro. Depois, para comercializar essa pedra, mais investimento ainda, porque não é qualquer pessoa que pode trabalhar nessa pedra. Ela exige uma delicadeza, ela exige uma precisão, ela exige um tato. E o Senhor vai fazer essa analogia com nós, com os seres humanos, a nossa vida. Nós somos diamantes, né? Somos pessoas preciosas para o Senhor. Os diamantes formados no manto são estocados em uma zona de estabilidade de diamante. Erupções vulcânicas muito profundas levam os diamantes à superfície da Terra. Então ele é formado em estruturas muito fortes e muito profundas. O processo não termina só com a descoberta. Assim que é encontrado, o diamante é apenas uma bela pedra bruta. Será que você ainda é essa pedra bruta que o Senhor vai querer lapidar? Por isso que esse vídeo de hoje fala sobre lapidação. É o primeiro processo que eu quero trabalhar com vocês na área da reeducação. Eu acho que tem muita gente que ainda está assim, uma pedra bruta. Essa foto aí já é um diamante lapidado. Vou já mostrar uma foto quando ele ainda é uma pedra bruta. Se ele ainda é uma pedra bruta, ele vai precisar de passar por outro processo para aumentar o seu valor aquisitivo no mercado, chamado a lapidação. Primeiro que ele já te encontrou, essa pedra bruta no meio do mundo aí. E Deus olhou para você e disse, essa daí vai ser minha pedra preciosa. Olha, a qualidade da lapidação não apenas é fundamental para determinar o valor de uma joia, como também dá brilho e beleza à pedra. Então, você está vendo aí a foto de uma pedra bruta. Tem gente que já começou o processo. O Ministério de Libertação te ajuda bastante nesse polimento. Sabe? Onde que você tira as máscaras, aquelas tuas manhas, as tuas taras, as tuas meninices, as tuas infantilidades, aqueles lugarzinhos que ninguém pode saber que você anda pecando, nem o Espírito Santo tem acesso. Aí é quando Deus começa a te mostrar no mapeamento coisas que você nem achava que era pecado, é disso que eu tô falando. Aí a dificuldade depois é descobrir depois, meu Deus, eu sou esse monstrinho? Eu sou esse monstrinho. Aí a gente vai fazer o quê? Tentar destruir essas fortalezas e formar uma nova personalidade, né? Tirar essa casca, tirar esse entulho de lixo e deixar você bem lapidado para o Senhor. Para você ser uma pedra preciosa, onde vai ter o poder aquisitivo vai aumentar. No reino de Deus. É quando começa a fluir os dons do Espírito. É quando você começa já a frutificar. Você começa a ser visto. Deus começa a te usar. Muitas pessoas têm um chamado muito grande. Mas elas estão no banco. Porque não estão lapidadas. Deus não vai colocar você em uma posição de autoridade sobre pessoas se você está totalmente bruto. Igual essa pedra aí, ó. Mais uma coisa interessante para nós analisarmos sobre o trabalho com diamante é que ele é um material muito duro. Parece o quê, hein, isso? Uma analogia completa à nossa estrutura como seres humanos, né? Material duro que se conhece na natureza, lapidá-lo não é nada moleza. Sem contar o alto risco de estragar a caríssima pedra. Quase sempre os lapidários a quem se confiam pedras maiores têm mais de 50 anos de idade e têm muita experiência de profissão com lapidação dessas pedras. Isso porque leva muito tempo para aprender todos os macetes do processo. Então, só quem sabe realmente, os melhores lapidários do Brasil ou do mundo, eles são pessoas muito mais velhas, experientes. Ninguém vai ser louco de tentar, num processo cansativo, altamente caro, tentar extrair uma pedra das profundezas das rochas e colocar na mão de qualquer um para lapidar. O que você acha disso? Claro que não. Então, você é igual esse diamante. Nem qualquer pessoa não consegue te tocar. Qualquer pessoa não consegue, dependendo da sua estrutura de rigidez,
Quando a gente fala de estrutura, de brutalidade, a gente está falando de estruturas que você já vem com ela desde a sua família. Os abusos sistematizados, as carências, as falsas profecias que você internalizou na sua mente, sabe? Aqueles vícios comportamentais, né? Aqueles pecadozinhos que você ainda não conseguiu desfazer da sua vida. Você ainda é um diamante bruto. Aquelas carências, não pode ser chamado a atenção, não pode ser confrontado, mergulha na rejeição, vai para o complexo de prioridade. Tem gente tão melindroso, que vem para o processo de pós-libertação, que é confronto total, você tentar destruir. É uma lapidação, né? Na verdade, aí você chama a atenção, quando ela erra, o que ela faz? Ela mergulha na rejeição. Ah, eu sou um coitadinho, eu não presto, eu não... Reaja. Você não tem nada de coitadinho. Coitadinho somos nós aqui que estamos cansados de repetir a mesma coisa. Tem gente que é assim, não quer mudar. Ao invés dela refletir, tomar uma posição e mudar de comportamento, ela mergulha na rejeição. Ai, você foi muito dura, você falou isso. Pessoas melindrosas, cheias de manias. Ah, você pensa que tem dengue. Já viu criança dengosa, que você não pode tocar que ela já está chorando? Pois é, isso também acontece espiritualmente. São tantas feridas, que a pessoa é uma machucadura em cima de uma machucadura, que ela está tão sensível que quando você toca... Imagine você batendo uma unha, você bateu a tua unha, você arrancou a tua unha numa batida. Aí o que acontece? Quando a gente machuca alguma parte do nosso corpo, é muito comum as pessoas tentarem pisar na gente sem nem querer, né? Esbarrar na gente. O que você faz? Você sempre está retraindo aquela ferida para que ninguém toque nela. É a pior coisa que você pode fazer. Se retrair, se afastar, se isolar das pessoas, mergulhar na rejeição. Você está no processo de lapidação, meu irmão. Claro que isso dói. Eu vou já te mostrar como que se lapida um diamante. Você acha tão... Você já tentou comprar um diamante? É muito caro um diamante. Já tentou colocar um diamante num anel? Tenta. Junta um dinheiro para você ver como é difícil, como é caro. Por quê? Porque não é fácil. Primeira coisa, não é fácil conseguir essa pedra. Você tem que ter um maquinário específico. Saber onde se localiza as minas de diamante. Depois você tem que pagar uma pessoa muito experiente para poder trabalhar nessa pedra. E o processo de trabalhar na pedra é muito complicado. Eu vou já mostrar para você. Para que você ache caro um diamante nas lojas. É muito caro. Você é esse diamante que Deus está tentando tratar. E se ele tem um propósito na tua vida, meu irmão, não adianta tu fugir, não. Somente se você se foi jogado dentro do Ministério de Libertação. Significa que Deus tem um propósito grande na tua vida. Porque nem todo mundo consegue entender libertação. Inclusive o ministério ele é estigmatizado, ele é cheio de preconceito. Muitas pessoas menosprezam o Ministério de Libertação. Por que será? Hein? Porque é um levante do inimigo. Líderes se levantam contra o inimigo. Porque é um ministério que restaura completamente a vida das pessoas. É um ministério de confronto, de tirar pecados, de tirar sujeira. Olha só. O processo de tratamento da pedra. Ele é feito em 2 etapas. Primeiro vai ter o corte do diamante duro, o bruto, né? Chamado de clivagem. O método mais comum é o método mais comum, essa clivagem. O diamante é partido com um rápido golpe. Diga aí se não tem que ser uma pessoa experiente para fazer isso. Em algumas pedras, porém, essa técnica não funciona. Por quê? Tem pedras que pode ser partida. Então, se não dá para fazer a clivagem, que é esse corte rápido, às vezes Deus faz clivagem com você, sabia? Aquele negócio quando você toma um susto assim, já cortou, ele já costurou e você já está no pós-cirúrgico, você nem sentiu. É o processo de clivagem. Às vezes ele sabe que você não vai aguentar, você vai rachar, ele começa no processo da serra, que é o processo longo e tedioso, feito com uma serra elétrica, rotatória, ou mais recentemente com raios de laser. Agora é mais fácil, é mais dolorido, é mais devagar, você vai serrando a pedra devagarinho, até o lapidário conseguir o formato que ele deseja. É melhor rápido, ou é melhor o processo de clivagem, ou melhor o processo da serragem? Aí Deus que decide, né? É Deus que decide, depende da tua estrutura emocional. Mas te falo uma coisa, você não vai fugir disso não. Não adianta.
Depois do corte não está pronto não, tá? Vai ter outra etapa que é o bloqueamento, em que o diamante é raspado em outro até que se aproxime do formato desejado. O diamante ele fica sendo raspado em outra pedra. Sabe o que significa isso? É você em atrito com as pessoas. Deus põe pessoas, você não vai obedecer o pastor falando, você vai para outro lugar, outro pastor pior. Não sei o que, não vai pedir perdão não, pois Deus levanta outras pessoas piores para te atormentar. É o processo de lapidação, o processo de bloqueamento. Ele é raspado com outro até que o lapidário consiga esse formato desejado. As facetas, que são essas facetas que são bem lindas, né? Que ele consegue extrair o brilho do diamante em toda a sua completude. É através dessas facetas. São chamadas as várias pequenas faces de um diamante. São feitas na etapa seguinte, chamado de abrilhantamento. Ainda tem isso, tá? Então, para você entender como não é fácil você ter uma pedra tão linda como o diamante. Qual que é a ideia de Deus nessa analogia para a nossa vida? E qual o aprendizado que a gente pode tirar sobre o diamante? Que o Senhor me deu essa inspiração para fazer essa mensagem que está no nosso livro. Primeira coisa que Deus me ensina sobre esse processo de tratamento do diamante, que somos altamente valiosos para o Senhor. O Senhor, ele comprou, sabe aquele processo que a pessoa vai lá, tenta tirar o diamante da rocha? Aquela pedra preciosa que está lá naquele centro de pressão? É o que o Senhor fez conosco. O Senhor teve que fazer um plano bem arquitetado para nos encontrar e nos trazer novamente a sua presença, que foi o sacrifício de Jesus. E você se encontrou, você bateu com a testa na cruz, o sangue caiu em cima de você, você viu o Cordeiro de Deus, aí você está aqui no grupo Abnegar. Já está no processo da lapidação, amém? Glória a Deus. Já está no processo bem mais avançado. Você já começou a fazer a libertação, significa que você já passou, está na clavagem, já está sendo lapidado e tal, para depois ser exposto no mercado para venda. Significa que é o campo de atuação ministerial da tua vida. Segundo que o Senhor me revelou segundo ponto tem a ver com o processo de lapidação. A natureza do diamante é dura. E somente pessoas experientes em seu manuseio é que podem conseguir extrair a beleza dessa pedra e valorizá-la ainda mais. É preciso alta habilidade e ferramentas específicas para o trabalho. Aí o que você acha? Você acha que Deus não é profissional em te lapidar? Ele não é profissional em tratar a alma humana? A rebeldia humana? Só o que Deus sabe fazer é isso, meu irmão. Se tem uma coisa que Deus sabe tratar é gente arrogante, gente orgulhosa, gente que não obedece. Aqueles filhos rebeldes? Pois é, que ele fala bem suave na palavra, mas você não obedece, aí manda um problema, manda outro problema. É problema com o filho, é problema com o marido. Pois é, ele é um lapidário experiente. Ele sabe muito bem como te deixar bem bonitinho, como tirar toda a beleza sua, como extrair as faces que ele quer que brilhe, igual as faces do diamante, em toda a sua completude, né? O terceiro processo é doloroso, claro. Nós vamos ser partidos, serrados, lixados, quebrados, até chegarmos ao tamanho e ao brilho ideal que Deus deseja. É um processo longo desde o começo. A pressão é constante e devemos nos acostumar com isso. Do contrário, não passaremos de uma pedra sem valor que não pode brilhar. O que você prefere? Ficar estagnado? Ou você prefere se submeter ao tratamento de Deus? Claro, você já vai sabendo que é dolorido. Na verdade, a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas que vai passar. Não tem nenhuma dor na sua vida que não vai passar. Isso é palavra de Deus. Houve choro em Israel por 400 anos, mas passou. Então, esse sofrimento de lapidação vai passar. Se você se submeter ao processo e à pressão de Deus, meu irmão, você vai ser uma pedra preciosa, uma joia rara que vai brilhar para o mundo, refletindo Deus, refletindo o Senhor da tua vida, que é Jesus Cristo. Nós somos tão preciosos como o diamante e muito difíceis de sermos trabalhados como ele. O nosso Deus tem mãos habilidosas, experiência de sobra, capaz de nos lapidar minuciosamente e lentamente, aumentando assim o nosso valor na terra. Não se preocupe.
Se você não quiser, se você ficar rebelde, vai ser mais lento o processo ainda, mas ele vai te lapidar, porque a Bíblia diz que os planos de Deus não são frustrados. Se você está vivo, porque Deus te enviou para a terra, porque você tem um plano. Deus não manda nenhum espírito humano para a terra se ele não tem um plano para ela. O teu nascimento, querido, foi proposital. Você está aqui não foi porque seus pais transaram. Não, foi porque Deus idealizou a sua vida. E você tem um propósito. E Deus não vai sossegar enquanto esse propósito não for concretizado. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Ou que demore, ou que seja rápido. Vai depender de você. Então, você fica no deserto o tempo que você quiser. Deus fica contigo. Ele não tem pressa, não. Só que ele tem mãos habilidosas. Ele sabe muito bem como tratar as tuas carências, as tuas mazelas, tá? As tuas fobias, as tuas rebeldias. Ele vai tratar os teus orgulhos feridos, as tuas melindrosidades, o teu mimo, ele vai tratar. A tua falta de maturidade. Ok? As pressões virão de todos os lados. Casamento, família, igreja, filhos, vizinhos, etc. Não devemos temer, pois estamos em mãos experientes. O processo só nos beneficia. É claro. Cada vez que você sai de um problema, que você supera aquilo, você se torna uma pessoa mais experiente, mais vivida, mais madura, que Deus pode usar, porque você pode ajudar alguém que ainda não passou por aquele processo. E você vai aprender a ser mais humilde. O sofrimento, se tem uma coisa que beneficia a pessoa, é deixar a pessoa mais humilde, né? É no sofrimento que você aprende a ser mais humilde. É na escassez que você aprende a dar valor ao dinheiro. Quando você perde, que você aprende. Né? Deus sabe muito bem tratar o orgulho humano. Eu te garanto isso, porque eu já fui muito lapidado. As pedras mais lindas da natureza se formam sempre sob grande pressão. Então, se você quer ser uma pessoa grande no reino de Deus, para de orar para Deus tirar o sofrimento da tua vida, meu irmão. Porque essa é uma forma de Deus, é um método de Deus. Você não tem como ser uma pessoa melhor se você não for lapidado. Não se faz um grande velejador sem maré alta, sem tempestade. Não se faz um grande pregador se não bota ele para pegar a palavra. Antes dele pregar a palavra tem que pregar para ele primeiro, tem que viver a palavra. Então não é simplesmente você pregar a palavra, você tem que viver primeiro o que você prega, não é isso? O processo é esse. Não adianta você querer pregar de fé, se nem a fé, você não viveu sobre a fé. Se você for pregar de fé, você vai ter problemas. E você não tem fé, tem gente que adora umas mensagens tão lindas e começa a pregar. Mas ela prega sobre fé. Você já viveu alguma experiência de fé onde Deus testou a tua fé até os extremos? Então, se você está pregando para os outros e você não tem experiência, você vai passar por ela. Não se preocupe. E tem alguns pecadinhos que é colheita. Já vi? Vou dar um exemplo. Tem um pecado de crítica, que você critica pessoas ou critica a liderança, você vai colher. Você vai colher. Existe também a lei do retorno, né? A colheita. Isso tudo é forma de lapidação. Então, ame a correção. Pare de ser criança. Ame a correção, porque a correção vai te beneficiar. Vai te deixar uma pessoa mais madura. Se submeta a autoridade. Se Deus te colocou autoridade na tua vida para te ajudar, tem autoridade que só te derruba. É óbvio. Tem autoridade que não te ajuda em nada. Fala até mal de você pelas costas. Mas eu estou falando de pessoas maduras na fé, que Deus colocou para te dar um conselho, um discipulador, uma pessoa experiente. Se submeta, meu irmão. Para de rebeldia. Agiliza o processo da lapidação que vai ser melhor para a tua vida. Amém? Olha só. Olha o que os salmos falam. Antes de eu ser castigado, eu andava desviado. Mas agora obedeço a tua palavra. Olha esse versículo. Que lindo. É o castigo que faz você voltar. E é a correção que faz você voltar. Você está sofrendo? Glória a Deus. Porque às vezes você está longe de Deus porque você é arrogante, porque você abandonou o que não deveria abandonar, não obedece a palavra de Deus, não quer saber estar na igreja, não quer comunhão. O Satanás te oferece os prazeres, você vai lá e pega. Né? Você é facinho para o diabo, mas para Deus é uma dificuldade, é tudo muito difícil. Vai decorar um versículo, meu irmão. A gente tem um esquema aqui no Pós-Libertação, que é ajudar a pessoa a tirar a passividade mental. É tanta reclamação. Coloca para ler a Bíblia, memorizar versículo. Porque a pessoa não tem hábito de ler a Bíblia. Não sabe, tem crente com 20 anos, você pergunta, diz 2 versículos de cor com referência, ele não sabe. É a maior vergonha do mundo. É isso que eu estou falando, a gente tem que entrar no pré-escolar espiritual.
Tem pessoas que têm que voltar para o pré-escolar espiritual, porque ele não sabe nada da palavra. Tem um monte de Bíblia, mas não abre a Bíblia. É difícil. Olha só. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Castiga Deus. Bota esse povo na linha. O livro de Amós fala que Deus tem um prumo na mão. E ele está te alinhando por um prumo. É um muro, que é a sua personalidade. Sabe? Esse prumo são os preceitos da palavra de Deus. Esse muro é a palavra de Deus que vai te alinhar. Se você é filho de Deus, se prepare, que Deus vai trabalhar muito na tua vida. O tempo de crise é produtivo. Se você acha que crise só é problema, você está enganado. Quebra esse paradigma. As lutas e até mesmo as derrotas não são de todas ruins, são boas. Os revés da vida podem ser terrivelmente amargas, mas nunca são estéreis. Você vai ter um fruto produtivo disso. Você vai tirar uma lição disso. Você vai conseguir ser uma pessoa mais madura, mais tratável, menos arrogante, menos antipática, menos melindrosa. Você vai ser uma pessoa muito melhor. Cada crise em sua vida pode ser um momento para que Deus inicie dimensões diferentes em seu crescimento espiritual. As derrotas devem ser bem-vindas na sua vida. Ah, eu tenho uma vida de derrota. Eu tinha esse pensamento, porque desde que eu nasci eu sofro. Mas um dia Deus me deu essa mensagem, eu estudando alguns livros que tratam sobre o tema. Eu tinha uma visão muito errada da derrota, da crise. Eu achava que era cor do cão, tudo era cor do diabo. Que eu era uma perseguida pelo diabo. Às vezes Deus usa o diabo também. Mas a maioria das vezes é o próprio Deus te corrigindo. Eu fui forjada, foi no fogo. Então assim, eu tenho uma estrutura muito forte. Graças a Deus. Eu amo minha personalidade. Por quê? Porque eu sou forte, não é qualquer coisa que me derruba, não. Não é qualquer fofoquinha ou crítica que me abala. Que eu não mergulho na rejeição porque a tua cara tá feia pro meu lado. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei qual é o meu chamado, tenho convicção disso, meu irmão. Eu tenho fé no Deus, eu vim de uma estrutura de Deus. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim. Deus me ensinou, amém? Eu não fico tristezinho porque eu sou chamada a atenção por um líder ou porque... Glória a Deus que tem alguém para me orientar. A pior coisa é você ser perdido no mundo. A pior coisa é você ser uma pessoa sem direção. E pessoas te enganam, tu vai para um lado, a pessoa fala uma coisa, vai para o lado, outro lado, outra pessoa fala outra coisa. Você é um perdido, você não tem rumo. Agradece a Deus porque Deus colocou um discipulador na tua vida, um libertador, um pastor que te oriente. Para de ser bobo, para de ser criança. Agradeça a Deus. Cresce espiritualmente. Deus fala assim, olha, eu queria te dar uma comida mais sólida, mas só tenho que te dar leite, porque você não cresce. Deus quer te dar coisas espirituais mais fortes, mas você ainda vive no mimimi, irmão. É sério esse negócio. Reeduca-se. Deus falou para mim, leva uma mensagem de confronto para esse povo. Tem que estar precisando ouvir. Amém? Irmão, Deus tem muita coisa boa para a tua vida, mas Ele vai te lapidar. Você não pode ter as coisas que Deus quer te dar se você vai estragar com essa tua personalidade boba, com essas tuas infantilidades espirituais, com essa tua meninice. Tudo quer sair da igreja, tudo quer abandonar tudo. Vive em prol das pessoas que regem a tua vida. E Deus que morreu na cruz do Calvário fica onde, meu irmão? Você tem que olhar para Jesus, não é para pessoas, não. Você tem que prumar a tua vida nos princípios da palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve te guiar, não é a opinião dos outros, não, meu irmão. Se firme no Senhor. Amém? Hoje eu estou animada. Olha só. Ao passar por sofrimentos, você pode escolher entre se deixar bater ou ser uma pessoa amarga e ranzinza. Ou aproveitar a dor para ser transformado em alguém doce, que dá a volta por cima, superando tristezas e fracassos. Escolha a segunda opção. Você vai ficar aí, igual um avestruz dentro com a cabeça no buraco, ou você vai levantar aí, eu sou filha de Deus, sou filha do cão, não sou filho do cão, não. Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou para a presença de Deus, eu vou apresentar minhas queixas. Eu vou, em vez de ficar reclamando para um, para outro, fofocando de quem está me aborrecendo, vá fazer as queixas para o seu Pai, para quem tem poder de transformar qualquer vida. Faça jejum e oração para Deus transformar essa pessoa que está te perturbando. A Bíblia fala que quando você faz isso, você amontoa a brasa na cabeça da pessoa. O que é isso? Amontoar a brasa. Deus coloca na cabeça daquela pessoa o erro que ela está cometendo. Deus ilumina a mente da pessoa o tempo todo. É 24 horas a pessoa... Deus falando, olha, você está prejudicando meu filho. Deus é que faz isso, meu irmão. Mas é através só da oração.
Não pense que Deus vai incomodar a pessoa que está te fazendo mal se você só reclama e fala mal dela. Começa a orar por ela para te ver o que vai acontecer. Faça isso, eu estou te falando por experiência de vida, que eu já vivi isso, não foi várias vezes na minha vida. Pega a tua dor, meu irmão, faz um pacto com a tua dor. Você já viu um monte de mazela que aconteceu no Brasil e no mundo? Você sabe da varíola, do sarampo? Já ouviu falar nisso, essa doença? Vamos falar da cobra. Da cobra. Cobra tem veneno, uma cobra venenosa. Você vai matar todas as cobras do mundo por causa que ela é uma cobra venenosa? O que se fizer? A gente fez um pacto com a cobra, um pacto com o sarampo, um pacto com a rubéola. O que se fez? Pegou o veneno da cobra, inoculou um antídoto para o próprio veneno da cobra. Você vai pegar a sua dor, meu irmão. Você vai fazer um antídoto para ser feliz. A tua dor é a plataforma para o salto da felicidade. Você tem que pegar a tua dor e fazer dela uma plataforma. Não uma cova para te se enterrar. A tua dor tem que fazer você melhor. Não é que você tem que cair em depressão porque alguém está falando de ti, alguém te repreendeu, ou sei lá, um problema que você está vivendo. Meu irmão, você tem que olhar para o outro lado. Faça um pacto com a tua dor. Fala assim: Senhor, eu não vou reclamar, não vou morrer não, isso vai passar. Porque a tua palavra fala que toda dor vai passar. Eu não vou ficar azeda não, eu vou te agradecer, eu vou orar, que eu sei que isso vai passar. Isso é fazer um pacto com a dor. Vou procurar quem pode me orientar, vou pedir oração, eu vou jejuar, eu vou ler a tua palavra até esse negócio sair da minha vida. É isso que você tem que fazer, tá bom? Se você conseguir fazer isso, você se torna uma pessoa muito perigosa para Satanás. Nem sempre teremos vitórias. Aquele que nunca sofreu uma derrota não tem oportunidade de recomeçar, de tentar de novo, de ser humilde, de respeitar o outro. Entendeu? Os fracassos e as derrotas é positivo, tem o seu lado positivo, não só o seu lado negativo. Tudo tem um lado positivo e negativo. Já viu a lua? Tem um lado sombrio. Mas também quando o sol toca na lua, ela brilha. Tudo tem um lado negativo e positivo. Aí o que eu faço com o lado negativo da minha vida? Eu faço um pacto com ele, entendeu? Eu faço um pacto com ele. Simples assim. Para eu não morrer, não ficar deprimido. Para finalizar, eu deixo esse pensamento aqui, ó. Cuidado com as pessoas sofridas, elas se tornam impossíveis. Tá bom para você? Faça do sofrimento, se torne uma pessoa impossível, não uma pessoa fraca. Porque uma pessoa sofrida, quando ela consegue reagir, nada derruba ela. Não é qualquer coisinha que abala a vida dela. Ela tem mais fé, ela tem ousadia, meu irmão. Deus te torna um guerreiro. Você tem que ser um guerreiro. O guerreiro pode até cair no campo de batalha, mas ele levanta. E quando ele levanta com mais sangue no olho. Entendeu o que eu estou falando? É isso que eu quero te falar. Essa tarde que o Senhor trouxe para o meu coração, para a tua vida. Ó, eu espero que essa palavra tenha penetrado como uma espada no teu coração. Para que você pare com essas infantilidades espirituais. Isso aqui é reeducação. A gente trabalha com o método agressivo de reeducação na libertação. Por quê? Porque são estruturas mentais que são formadas, que a pessoa pensa que ela não vai conseguir. Mas aonde você não vai conseguir? Você tem Jesus Cristo, você tem a palavra, você tem amigos, você tem libertador, você tem pastor, você tem tudo, meu irmão. É só reagir. Agora depende de você. Tem coisa que a gente não consegue fazer, não. Tem coisa que é você que tem que tomar uma decisão. Escolha ser uma pessoa forte. A Bíblia fala, aquele que se diz fraco no momento difícil, ele se torna fraco. Isso aqui, ó, você não consegue viver acima do teu sistema de crença. Teu sistema de crença não deixa você ir para frente. Você tem que destruir esse sistema de crença errado para você andar acima, como a águia. A águia voa acima da tempestade. Entendeu? Do turbilhão. Quebra esse sistema de crença dominante errado que você tem de tudo. Essa vitimização, você se sente coitadinho. Quando ninguém tem pena de você, você mesmo tem pena de você. Ah, eu sou um coitadinho, nada dá certo na minha vida. Para com isso, meu irmão. Você é filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro das coisas celestiais. Não existe vítima no reino de Deus. Se você encontrou a cruz, eu quero te falar uma coisa. Não existe mais vítima. Você não pode ser vítima, amém?
ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, embaixador do reino espiritual aqui na terra. Você não tem nada de coitadinho, tá bom? Para com isso, é um sistema de crença dominante. Isso é sofisma, isso está contra a palavra de Deus. Que você tenha uma boa noite, que o Senhor realmente tire essas mentalidades depressivas da tua vida, que você não é ninguém, que você não é nada. Seja uma águia, peça que o Senhor te lapide como diamante. Claro que vai doer, ninguém está falando que não vai ter sofrimento. Tratamento de Deus não é fácil não, mas é necessário. Ou você vai querer ser uma criança espiritual a vida toda, você vai querer ficar no banco a vida toda sem produzir no reino, você vai querer um casamento fracassado como você está tendo a vida toda, filhos rebeldes. Irmão, só não tem jeito para a morte, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que a palavra de Deus não consegue abarcar? Esse versículo está falando que ela é completa. Ela pode transformar qualquer coisa. Ela pode transformar você numa pessoa melhor. Amém? Fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que essa palavra inunda o teu coração. É o que eu espero, meu irmão. Escute esse vídeo várias vezes. Eu vou fazer um outro vídeo sobre outra analogia que a gente trabalha no livro A Beleza de Deus no Caos, que o Senhor me revelou. Essas analogias fica muito fácil de você trabalhar e entender alguns assuntos que Deus quer tratar. No próximo vídeo eu vou falar sobre sofrimento, exclusivamente sobre isso. Como que o sofrimento consegue te fazer crescer? Aqui é lapidação, é um tratamento, depois o sofrimento. São várias formas de Deus tratar, tá bom? Fica com Deus, a paz do Senhor. Um abraço para todos, uma boa noite. Desejo que você tenha uma noite abençoada, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor e te proteja. Amém? Beijo. Obrigada por fazer parte do Ministério Abnegar, por compartilhar os nossos vídeos, por comentar, mandar sugestões, mandar elogios. Tudo é produtivo, meu irmão. Tudo é produtivo. Se você acha que esse vídeo, alguém precisa ouvir essa mensagem, manda, compartilha, tá bom? Entre em contato, solicita para entrar nos nossos grupos internos. Irmão, não fica fora do mover de Deus, do que Deus está fazendo. Não fica fora. Participa conosco, amém? Pai seja convosco, Deus te abençoe. Tchau.